Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, satisfação estar com você neste evento focado no concurso da Receita Federal. Esse grande concurso que é esperado por todos e com fé em Deus, uma hora esse concurso vem, né? O concurso difícil, além da dificuldade da prova, demorado, né? O último concurso aí foi 2014, do qual eu fui aprovado em 9º lugar para auditor da Receita. Para analista foi em 2012. Então, o déficit de pessoal é muito grande. A defasagem aí passa mais de 8 anos sem ter novas pessoas entrando. Então, espera-se que o quanto antes a gente tenha aí um concurso para a Receita Federal. Show de bola? Pessoal, aqui quem vos fala é seu amigo, professor Felipe Araújo, professor de contabilidade, coordenador do exame CFC do Gran Cursos, auditor fiscal da Cefaz Piauí, ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ex-analista tributário da Receita Federal do Brasil. Trabalhei nos 2 cargos e sei os caminhos para levar você rumo a essa aprovação. A nossa ideia é colaborar junto com a grande equipe no seu sucesso. Boa noite a todos. Boa noite, Mônica, Pamela, Catarina, grande Regis, meu abraço. Reiner, olha aí, está com a gente também, um forte abraço. Edmar, abraço a todos, pessoal. Adriana, Rivelino, Lorena, Bianca e Patrícia e demais alunos que estão nos assistindo. Pessoal, vamos lá. De pronto, se você tiver alguma dúvida durante a aula, você pode comentar no chat, que eu tenho o maior prazer em ajudar. E quem assistir depois, coloca nos comentários ou me procura nas redes sociais. Felipe, o que foi que você preparou para hoje, né? O tópico, né? A ideia seria os assuntos mais cobrados e contabilidade geral e avançada, que cai somente para auditor. Lembrando que uma parte do conteúdo de auditor é cobrado para analista, que é contabilidade geral. E aí, diante disso, o que foi que eu fiz? O material já está disponível, tá, pessoal? É para estar disponível na descrição do vídeo, tá? Deixa eu ver aqui se o nosso amigo colaborador já disponibilizou. Vamos lá. Pronto, o material já está disponível. E eu escolhi o assunto escrituração, né? Por quê, Felipe? Porque escrituração, pessoal, é muito importante. Você necessita saber classificar contas, saber fazer lançamentos e muitas questões avançadas necessitam desse conhecimento ou até a cobrança dele de forma específica. Como o próximo concurso da Receita Federal não deve ser a ISAF, né, que foi extinta, provavelmente nós temos aí a banca Sebrasp correndo mais forte, mas podemos ter também FCC ou FGV. Nós percebemos que essas outras bancas gostam de cobrar esse conteúdo. E aí, nós vamos abordar aqui, né, uma explicaçãozinha, questão, e no final a gente faz uma questão show de bola para contextualizar. Lembrando que eu vou responder ela de forma detalhada, vai demorar mais de 20 minutos, mas a ideia é só a gente revisar. Depois eu digo, olha, no dia da prova você vai fazer dessa maneira. E aí a gente liga o método turbo de resolução na prova, método que mais aprova no Brasil. Fechou? Tranquilidade? Pronto. Pessoal, então, boa noite, Vanderlei, muito obrigado, né? A gente já está trabalhando nos PDFs forte, pessoal. Nosso PDF é para ser autossuficiente. Você pode só estudar por ele, muitas questões e também mais a prova no Brasil. Boa noite, existe uma caixa. E Catarina perguntou, Felipe, o que seria a parte avançada? Tem contabilidade de custos? Não, tá? Catarina, na verdade, lá na Receita Federal, a parte de contabilidade geral é cobrado para auditor e analista, né? Aí a gente considera o conteúdo de analista, que vai do básico até a demonstração do resultado do exercício. A parte de avançada seria os outros conteúdos que estão no edital de auditor e não estão no edital de analista tributário, que aí entraria DFC, DVA, participações societárias permanentes, passivo atuarial, debêntures e outros assuntos, tá? Que a maior parte aqui a gente vai trazer tópicos ligados ao cargo, né, aos 2 cargos. A gente vai servir aqui
para abranger de forma geral e a gente atender todos os nossos alunos. Show de bola? Então, pessoal, feito essa breve introdução, força na peruca, vamos lá, iniciar na telinha. Olha aí. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Então, contabilidade geral e avançada para a Receita Federal com Felipe Araújo, tá? Lembrando que a gente vai abordar um tópico tanto para auditor quanto para analista. E aqui estão as minhas redes sociais, @Felipe Araújo Professor, que não é o cantor. Escrituração contábil. Felipe, o que é escrituração contábil, né? E aí eu vou já falando aqui, pessoal. A escrituração contábil, ela é uma técnica contábil, uma das técnicas contábeis, tá? Nós temos, além da escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis e auditoria. Ela é responsável por registrar todos os fatos que ocorrem na empresa e alteram seu patrimônio. Logo, devem ser contabilizados. Isso é chamado de fatos contábeis. Show de bola. E aí, Felipe, eu vou registrar como? Onde? Como é que é feita essa escrituração? Né? Para eu controlar qual o saldo do meu ativo, qual o saldo do meu caixa, qual o saldo das minhas vendas, qual o saldo do meu estoque, qual o saldo das minhas dívidas, né? E aí ele vai utilizar a técnica escrituração contábil e ele vai fazer isso em livros contábeis, né? Que os principais são dois. O livro diário, em que eu faço o lançamento contábil, débito e crédito, e o livro razão, onde eu faço o controle das contas contábeis. Vou já detalhar aqui para vocês. E aí vale lembrar que para eu fazer o registro, a escrituração, eu preciso saber classificar contas. E a conta, ela é o meio pelo qual o patrimônio é controlado. Então, cada item da empresa, do seu patrimônio ou de resultado, ele vai ser representado por uma conta. Nós vamos ter as contas patrimoniais, ativo, passivo, patrimônio líquido e as suas contas retificadoras. E eu tenho as contas de resultado, receitas e despesas. Lembrando que ao final do período, as receitas e despesas elas são confrontadas e o seu resultado, seja lucro ou prejuízo, é transferido para o patrimônio líquido. E aí a gente vai precisar saber disso, saber que a escrituração ela utiliza o método das partidas dobradas para esses registros. Felipe, o que é método das partidas dobradas? É que convencionou-se que cada registro eu vou ter pelo menos duas contas. Show de bola? Pelo menos duas, posso ter mais. A conta, pessoal, ela é única. Ela só existe para aquilo. Conta caixa, eu vou controlar as entradas e saídas de dinheiro. Essa conta vai registrar isso. A despesa de salários é uma conta que eu vou registrar todas as despesas de salário que a empresa tem durante o período. Não vou registrar outra coisa. Salários a pagar já é outra conta, onde eu vou registrar as dívidas de salários que a empresa tem com os seus funcionários, porque não pagou o salário do funcionário. Lançamento, que é utilizando aí a escrituração, aí não. O lançamento eu tenho no mínimo duas contas, tá? Eu vou ter no mínimo duas contas, que nós vamos chamar de origem e aplicação. Basicamente é isso. Para todo dinheiro ou algo aplicado dentro da empresa, eu tenho que ter uma origem. E aí eu vou utilizando aí as contas patrimoniais e de resultado. É assim que se faz os registros. Tranquilo, Felipe. Show de bola, pessoal. Vou já anotar aqui, colocar todas as informações para que você não fique com dúvidas, tá? E aí, claro, um ponto importante, antes de eu falar do débito e crédito, que é o que causa confusão, basicamente eu vou ter uma conta. E toda conta, pessoal, ela vai aumentar de saldo ou diminuir de saldo, né? E aí, convencionou-se que na contabilidade, por exemplo, né? A sua conta caixa, quando é que ela aumenta? Quando você recebe dinheiro. Quando é que ela diminui? Quando você gasta o seu dinheiro. Ah, Felipe, entendi. Um supermercado, ele tem o seu estoque de arroz. Quando é que aumenta o estoque? Quando ele compra mercadorias, aumenta o seu estoque. Quando ele vende as mercadorias e entrega as mercadorias, o seu estoque diminui. Ah, Felipe, estou entendendo. Quando uma empresa toma um dinheiro emprestado, isso aumenta uma dívida.
Então, aumentou o saldo da conta empréstimos. Quando ela paga uma parcela do empréstimo, aquela dívida diminui. Então, basicamente, o que a gente vai perceber é que eu vou aumentar ou diminuir o saldo das contas. Só que lá vem o tal de Luca Pacioli, né? E aí, para controlar isso, claro que ele teve como base, né, uma teoria personalista, e ele pegou as contas patrimoniais e a partir disso foi utilizando para as outras, né? Ele utilizou o débito e crédito do sistema de partidas dobradas para fazer esse aumento e diminuição de saldo. Então, pessoal, origem é crédito, aplicação é débito. Toda vez que houver uma origem, eu vou creditar. Toda vez que houver uma aplicação, eu vou debitar. Ah, Felipe, então quer dizer que no passivo, se eu credito, é uma origem de recurso. Show de bola. Agora, se eu debito, isso é uma aplicação de recurso. Mas, Felipe, por que origem, ou por que passivo é uma origem de recurso? Porque, naturalmente, nós queremos aumentar o passivo. E ao aumentar ele, que é de natureza credora, nós vamos creditar. Show de bola? Pronto. Então, seria basicamente isso. Aí, claro, a gente tem que saber a natureza das contas que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Mas vale lembrar, Felipe, esse débito e crédito, eu achei ele muito estranho, ele é diferente, né, do dia a dia. Por quê? Eu sempre lembro que débito é algo ruim e crédito é algo bom. Show de bola, né? A contabilidade, ela também se utiliza dessas nomenclaturas nesse sentido, mas de uma maneira inversa, né, e não natural. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro e empresto para você que está me assistindo, eu tenho um crédito em relação a você e você tem um débito em relação a mim. Claro que eu olhando, Felipe, isso é bom, eu tenho um crédito. Quando você olha você, aluno ou aluna, você tem um débito. Ah, Felipe, entendi. Agora, na contabilidade convencionou-se que cada conta é representada por uma pessoa que se relaciona com a empresa em termos de débito e crédito. E é verdade. Ó, imagine a empresa que ela tem uma relação com o seu fornecedor. Ó, ela tem uma relação de débito e crédito. Porque se ela compra a prazo do fornecedor, né, ela passa a dever o seu fornecedor. Então ela tem um débito em relação ao seu fornecedor, ela tem uma dívida. Mas o fornecedor, ele tem o quê? Ele tem um crédito em relação à empresa. E aí o aluno pensa, ó, Felipe, então a empresa, ela, né, está devendo o fornecedor, então passivo seria de natureza devedora, né? Seria o natural, olhando da empresa para quem? Para o fornecedor. Porém, quando o Luca Pacioli criou, ele considerou esse débito e crédito da conta e não da empresa. Então eu vou ter uma conta de fornecedor. E aí quem deve ou quem tem crédito é a conta, é a pessoa, seja física ou jurídica. No caso do fornecedor, geralmente é uma pessoa jurídica ou empresa. É ela que deve ou tem crédito. Ah, Felipe, então o passivo ele é de natureza credora porque representa os créditos que o fornecedor tem em relação à empresa. É isso. Ao invés de eu olhar na linha reta da empresa para o fornecedor, eu vou sempre olhar da pessoa em relação à empresa. E aí, claro, para você entender a lógica do débito e crédito. Depois que você pega o jeito, você não vai ficar toda vez analisando isso, não. Aí você tem que ligar um método mais rápido, tá bom? Show de bola? Pronto. Catarina disse que já está na aula 80. Então, pessoal, eu fiz aqui um resuminho, né, do que seria importante. Mas vamos lá anotar o que eu acho importante para a gente já começar a fazer os lançamentos contábeis, tá? Então, a escrituração contábil, ela utiliza o método das partidas dobradas. Olha lá, que o próprio nome já diz. Eu tenho uma partida dobrada, eu tenho no mínimo duas contas. Show de bola. E aí quem são, né? Eu vou ter sempre origens e que eles serão sempre iguais às aplicações. Vale lembrar
que origens é representado pelo crédito e aplicações pelo débito. E aqui, só para a gente não confundir, seria o débito e crédito da contabilidade. Ok? Pronto, show de bola. Tranquilo. Pronto, nós vamos, né? Boa noite aí a Maria, a Naira, o Hermes, a Márcia, tá bom? Catarina, teve mais gente que chegou depois, né? A Ana Cláudia, a Eliane, a Cristiane, muito obrigado, Catarina, muito obrigado, Naira, né? Gratidão, pessoal. E outra, você é o resultado dos seus esforços. Pode ser que um ou outro tenha um pouco mais de dificuldade? Pode, mas você vai conseguir se você fizer a sua parte, um passo de cada vez. E eu estou aqui para te ajudar. Se tiver dúvidas, coloca no fórum, coloca lá, né, nas minhas redes sociais. Qualquer coisa me chama na sua casa, mas você vai aprender esse negócio chamado contabilidade. E depois você vai me agradecer, porque isso você vai levar para a vida. Né? Além de ser aprovado, isso te ajuda no controle das suas finanças, a ter uma visão melhor do mundo contábil, econômico, né? E até, quem sabe, investir o seu dinheiro e ainda ganhar uma graninha de volta. Beleza? Show de bola? Então é isso. Força na peruca. Vamos lá. Felipe, entendido. E aí, para eu fazer a escrituração, né, eu vou utilizar, olha lá, livros contábeis. Que os principais, eu vou ter o livro diário, né, que é responsável pelo lançamento contábil. Tá ok? Ah, Felipe, entendi. O lançamento contábil, pessoal, é o dispositivo responsável para registrar individualmente cada acontecimento. Vendeu mercadoria, eu faço um lançamento. Comprou mercadoria, eu faço outro lançamento. Integralizou o capital, eu faço outro lançamento. O conjunto de lançamentos é que eu tenho a escrituração contábil, tá? Show de bola. E eu vou ter o livro contábil chamado de livro razão, que ele é responsável pelo controle, né, das contas contábeis, que nós sabemos que ela é representada por um tesão chamado de razonete. Olha lá, que do lado direito eu tenho o crédito e do lado esquerdo eu tenho o débito. Olha aí. Show de bola. Pessoal, não se preocupe que eu vou tirando as dúvidas aqui, tá? Pronto. Então, isso daí seria uma parte importante inicial. O que é que eu preciso saber mais, Felipe, em relação às contas, né? Pessoal, vamos lá. Só para a gente não perder o nosso foco. E aí essas contas, é importante a gente lembrar, tá certo? Essas contas, elas, né, caixa, bancos e várias outras, elas podem aumentar o saldo da conta ou diminuir o saldo, né? A depender do tipo de lançamento. Então, por exemplo, despesa. Quanto mais despesa eu tenho, mais aumenta as minhas despesas. Então, mais eu vou fazer, né, o débito, porque despesa é de natureza devedora. A gente vai já ver. Bora lá. Pessoal, olha aí, a Naira disse que nunca pensou que um dia fosse gostar de contabilidade. Que bom, Naira. Fico feliz. Né? O Pedro também disse que virou a matéria preferida. Show de bola. Cristiane, é um assunto que, claro, ele é um pouco introdutório, mas a gente vai aprofundar mais, né? A gente não vai ficar só no ponto de escrituração. Eu estou fazendo uma revisão, mas a gente vai aprofundar, por exemplo, em lançamentos que estão mais avançados, mas vai dar para você entender aqui, ok?
O Edmar perguntou, Felipe, quem já estudou para o exame, melhor focar nas outras matérias? Também, mas não subestime contabilidade, né? Faça as questões porque pode ser que seja um pouco diferente e você precise aprofundar alguns tópicos. Então, vá fazendo as revisões, você pode começar até pelas questões e os assuntos com mais dificuldade você aprofunda na teoria. Olha aí. Pronto, então, basicamente eu tenho isso daqui. Outro ponto importante, né, pessoal, que eu tenho, tá? De forma resumida, eu tenho, olha lá, eu vou ter as contas patrimoniais, que são ativo, passivo e patrimônio líquido, e as suas contas retificadoras, menos ativo, menos passivo e menos PL. E nós vamos ter as contas de resultado, tá? As contas de resultado, que são receitas, que é algo bom, e despesa. Vale lembrar o seguinte, que na contabilidade, para registrar os fatos, né, que são os registros, a gente vai utilizar o regime de competência. Ok? E não o regime de caixa. Por isso que quando a empresa ela vende e não recebe, ela registra na contabilidade. Por quê? Porque se fosse pelo regime de caixa, eu só registraria quando recebesse o dinheiro. Na contabilidade, não. Eu vou fazendo as operações de acordo com os acontecimentos. Então, mesmo que não ocorra recebimento ou pagamentos, eu vou registrar todos os fatos contábeis, porque isso traz maior transparência para o patrimônio, né? Então, por isso que eu tenho valores a receber, valores a pagar e assim por diante, tá? Se fosse no regime de caixa, não. Só teria recebimentos e pagamentos. Lembrando que o ativo são os bens e direitos, o passivo a obrigação e o PL as obrigações com os sócios. Receitas são os ganhos e as despesas são os gastos, os consumos que a empresa tem. Por último, para eu fazer a escrituração contábil, eu preciso saber a natureza das contas, né? A natureza das contas. E aí, é importante você lembrar que eu tenho as contas de natureza, tá? Devedora, olha lá, que são de aplicação em regra, que são quem, Felipe? As contas de natureza devedora vão ser ativo, despesas, retificadora do passivo e retificadora do PL, né? E aí eu tenho débito e crédito. E eu tenho as contas de natureza credora, que basicamente são, olha lá, passivo, patrimônio líquido, receitas e retificadora do ativo. E aí o que é que ocorre? Pessoal, basicamente, isso é utilizado, claro que tem a explicação da teoria das contas, mas entendido isso, eu só tenho que ver se a conta ela pertence ao ativo, passivo, PL, retificadora ou de resultado, e depois eu vou ver se a conta aumenta ou não. Por exemplo, conta caixa, né? Aí conta caixa ela é de que tipo? Caixa é um bem, é então ativo, se ativo é natureza devedora. Então toda vez que eu aumento o saldo de caixa eu vou debitar, toda vez que eu diminuo o saldo de caixa eu credito. Porque as de natureza devedora eu só tenho dois tipos, débito e crédito, pessoal. Ó, se é de natureza devedora, então eu aumento com o débito e diminuo com o outro que é o crédito. Se é de natureza credora, eu aumento com o crédito e diminuo com o outro que é o débito. Ah, Felipe, show de bola! Então eu aumento as devedoras com o débito e as credoras com o crédito. E no caso das devedoras, eu diminuo o saldo com o crédito e as credoras eu diminuo com o débito. Lembrando que quando eu falo isso, seria ligado ao saldo,
das contas. Beleza? Pronto. Feito essa observação, pessoal, aí a gente vai fazer uns lançamentos para a gente avançar, tá? Claro que eu suponho que o aluno ele tem uma base aí mínima sobre o conteúdo, tá certo? A Naira perguntou qual a diferença entre atos e fatos contábeis. Atos são acontecimentos que não alteram o patrimônio da empresa, Naira, né? Por exemplo, contratação de um funcionário. Ele não está trabalhando ainda, só contratou. Então, isso não é registrado na contabilidade, é um ato contábil, né? A nomeação da diretoria e assim por diante. Um fato não, é tudo aquilo que acontece e altera o patrimônio, né? Ou seja, eu vou ter impacto ou no ativo, ou no passivo, ou no PL, ou na receita, ou na despesa. Compra de mercadorias, venda de mercadorias, pagamento de fornecedores, recebimento de duplicatas, pagamento de empréstimo e assim por diante, ok? Pronto, é com o tempo, tá, pessoal? Ó, dica importante, né? Em relação ao curso, inclusive, que eu falo lá, né? Eu noto que mais de 80% das dúvidas que o aluno tem, só para vocês terem uma ideia, eu já fiz esse mapeamento, eu falo na aula, né? Talvez nessa hora, o aluno não tem aquela hora que você vai lá pensando já nomeado, aí o professor fala e você volta e perdeu aquele time. Pois é, acontece muito, né? Mas eu sei que comigo também acontecia, é normal, pessoal. Nem todo mundo tinha rotinas perfeitas. Todos tiveram rotinas imperfeitas ou um ou outro vacila. Então eu vou lá com maior carinho e amor e respondo a sua dúvida, mesmo estando no curso. Mas sabe o seguinte, contas e lançamentos são dois tópicos que você vê durante todo o curso praticamente. Por quê? Porque não tem como eu explicar todas as contas e todos os lançamentos naquele momento. Naquele momento é para você entender o que é que significa a conta, é os elementos essenciais e as principais contas, assim como na aula de lançamento, quais são os livros, os elementos essenciais, as fórmulas de lançamento, e eu trago alguns lançamentos mais fáceis. E aí depois eu vou trazendo outros lançamentos, operações com duplicatas, depreciação e assim por diante, né? E aí cuidado porque tem aluno que está fazendo questões que não estudou ainda e ele já diz, eu não sei de nada, eu não entendi. Não é isso, calma, neném. É porque você precisa ter paciência. Faz questões daquilo que estudou que você vai acertar. Muita coisa você ainda vai ver durante o curso, né? Paciência e persistência, isso vale para a vida. Olha aí. Pronto, Felipe. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Olha lá. Pessoal, capital social, né? Então aqui a gente vai aproveitar para fazer uma revisão da classificação da conta, né? E além disso, para a gente revisar também um pouco, né, o lançamento. Então, Felipe, o que é capital social? É o montante de recursos que os sócios se comprometeram a entregar para a empresa. É aquele valor que é fixado no contrato ou no estatuto de criação da empresa. Essa conta capital social, ela é uma conta do patrimônio líquido, né? Que é o investimento inicial dos sócios. Show de bola! Então, Felipe, se ela é conta do patrimônio líquido, ela é natureza credora. Beleza? Então, toda vez que os sócios investem na empresa, entregam bens ou dinheiro para a empresa, essa conta capital social vai aumentar. Aí você acredita. Toda vez que um sócio sair da empresa, esse capital social vai diminuir, você debita. Basicamente é isso. Show de bola? E claro, você tem que ir identificando os lançamentos de forma independente. Porque no dia da prova ele não cobra um balanço, a criação e todos os lançamentos organizados. Não. Ele vai perguntar lançamentos independentes. Então você tem que saber isso da forma correta. Show de bola? E aí, Felipe, como é que fica essa questão do capital social? Vamos ver um exemplo. Olha lá, um exemplo simples, pessoal. Ó, então eu tenho integralização de capital social no valor de 10 mil. Ó, em dinheiro, né? Em dinheiro. Beleza, pessoal. Então, o que é que ocorre? Claro que tem a parte do capital integralizável, mas eu não vou entrar nesse mérito, ok? Então, ele tinha um capital social,
E os sócios, eles entregaram 10 mil que estavam no contrato do capital social para a empresa. Show de bola. Então, ó, os sócios investiram na empresa. Ah, Felipe, então eu vou criar uma conta para controlar esse dinheiro dos investimentos dos sócios. O nome dessa conta é capital social. Ok? Show de bola. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Eu vou ter aqui o livro Razão, que controla os saldos. Então, eu vou ter aqui a conta capital social. Olha lá. Então, essa conta, ela pode aumentar ou diminuir de saldo. Nós explicamos que essa conta representa o dinheiro investido pelos sócios. Então, se os sócios investiram dinheiro na empresa, pessoal, né, essa conta ela aumentou de saldo e não diminuiu. Ah, Felipe, então ela é uma conta do patrimônio líquido, se aumentou de saldo, eu venho aqui na tabelinha, ó, e eu vou creditar. E o crédito fica do lado direito da conta. Ah, então eu vou colocar aqui, ó, 10 mil. Show de bola! Mas todo lançamento ele tem que ter origem, que foi o caso aqui, uma aplicação. Tem que dar igual. Sempre a origem é igual à aplicação, sempre o débito é igual ao crédito, né? Claro que eu posso ter mais de um débito e posso ter mais de um crédito. Show de bola, Felipe. Qual é a outra conta? Ó, uma conta foi capital social. A outra conta é o quê? É dinheiro. Felipe, dinheiro, na contabilidade convencionou-se que essa conta nós vamos chamar ela de caixa. Ah, é a conta que controla o dinheiro da empresa. Show de bola. E aí, a empresa, ela recebeu dinheiro ou gastou o dinheiro? Eu vou olhar na visão da empresa. Não é do sócio, é da empresa. Ah, Felipe, ela recebeu, né? Porque os sócios que entregaram para ela. Então, se ela recebeu dinheiro, o seu saldo aumentou. Caixa é um bem, é ativo, é natureza devedora. Se é natureza devedora, nós vamos aumentar o saldo debitando. Ah, Felipe, ó. E o débito é do lado esquerdo. Então, nós vamos debitar 10 mil. Felipe, como seria esse lançamento no livro diário? No livro diário, vale lembrar que sempre vem primeiro as contas de natureza devedora e depois credora. Convencionou-se que a gente pode fazer esse lançamento debitando, né, a conta caixa no valor de 10 mil, ok? E creditando a conta capital social, 10 mil. Outra forma de resolver isso seria trazendo as contas de débito sozinha e as contas de crédito acompanhada da preposição a. Né? Você pode ver dessas duas formas na prova. Ok? E outra, você pode ver também só o 10 mil aqui embaixo, mas quer dizer que debitou e creditou o mesmo valor. Belezura? Show de bola? E aí vale lembrar, Felipe, e se, por exemplo, né, os sócios entregassem uma parte em dinheiro e uma parte em imóveis? Show de bola. Você iria acreditar o capital social pelo valor total, ia debitar as contas de caixa, né, pela entrada do dinheiro e a outra conta de máquinas, equipamentos, pela entrada do bem. Olha a questãozinha. Aí, pessoal, claro, eu detalhei a explicação do lançamento na questão método turbo neles. Você já sabe a base. Olha lá. Participa comigo. E aí, qual é o gabarito? Quem tá, né? Vamos lá. Na empresa adequada, foi identificado o seguinte lançamento contábil. Eu tenho um débito em caixa, um débito em imóveis e um crédito em capital social. O lançamento acima refere-se à transação de quê? E aí, o que é que você acha, né? Pessoal, quando você vê um crédito em capital social, você já vê que teve aí uma subscrição do capital social e como eu tenho valores aqui que não são capital integralizar, eu tive a integralização do capital social, né? Então, qual é o nosso gabarito? Vamos lá? Pronto. A Renata falou que é a letra C. Quem mais?
Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, pelo que a gente acabou de explicar, né? Quando eu tenho um crédito em capital social, é porque houve o quê? Uma subscrição do capital social. Como o débito não é de capital integralizar, que eu não entrei nesse mérito por causa do tempo, eu quero focar aqui em questões de prova, é porque ele subscreveu e integralizou o capital. E essa integralização de capital, ela vem por meio dos débitos. Uma parte foi em dinheiro, que é o caixa, e a outra parte foi em imóveis, que é o bem, até porque o capital pode ser integralizado em bens ou, né, em dinheiro ou bens que possam ser avaliados em dinheiro. E observe que o saldo devedor é igual ao credor. Então isso daqui é uma integralização de capital social por meio de caixa e imóveis. Parabéns, pessoal. Show de bola. Ó, gostando de ver todo mundo participando. É assim, nós vamos chegar lá. Eu confio em você. Você vai ser aprovado. Vambora. Felipe, letra A. Vamos analisar cada erro aí. Olha aí, pessoal. Beleza? Reposição de imóveis, né? Por meio de caixa de integralização de capital, não há reposição de imóveis, tá, pessoal? Valorização do preço, nada a ver, né? Capital social. Retirada de participação societária, não. Aí estaria era debitando o capital social, tá certo? E depreciação de imóveis em montante superior ao valor contábil líquido, também não. Tá certo? Fechou? Felipe, show de bola. É isso, né? Felipe, show de bola. Pronto, parabéns a todos aí que responderam. A Renata perguntou, pode ser em prestação de serviço também, professor? Há casos que é aceito sim, né? Mas em concurso a gente nunca viu cobrança dessa forma. Beleza? Show de bola? Até porque eu teria que avaliar, né, esse capital intelectual em um montante monetário. Beleza? Próxima, Felipe. Vamos lá, pessoal. Depreciação, né? Felipe, o que é depreciação? Que é muito cobrado. Pessoal, basicamente, falando no português, né? Quando você compra um bem, com o passar do tempo, esse bem perde de valor. Se você comprou um bem por 50 mil, daqui a um ano ele vale 40 mil. Opa, eu perdi 10 mil, Felipe, em um ano ou mais, né? Na contabilidade também há perdas desses valores de bens, né? Geralmente são bens físicos que há existência física, como máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, edifícios e assim por diante. Então, convencionou-se que na contabilidade, esse processo de diminuição dos valores dos bens físicos pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, eu vou calcular uma depreciação. E aí, geralmente, é uma vida útil que eu vou utilizar aquele bem e eu vou depreciar naquele prazo. Mas eu não vou entrar nesse mérito. E aí, convencionou-se que lá na nossa vida, o bem ele era 50 mil, diminuiu para 40. Na contabilidade, o bem continua com o valor original da compra e eu vou contabilizando a depreciação em uma conta para acumular esse valor, né, para ver quanto ele ficou em determinado momento. E ao passar o tempo, eu tenho uma despesa de depreciação ou simplesmente depreciação, tá certo? E aí eu vou creditar a depreciação acumulada que, por eu ter o bem no meu ativo, e essa conta de depreciação acumulada, ela diminui o meu ativo, ela vai ser uma conta retificadora do ativo. Ah, Felipe, então vamos lá. Olha o que é que eu tenho, pessoal. Importante, fica ligado. Eu vou ter, né? Da depreciação, eu posso ter despesa de depreciação. Tá certo? Ou simplesmente depreciação. Quando você vê só o nome depreciação, é porque eu tenho uma despesa, tá? Eu tenho uma despesa. A outra conta seria depreciação acumulada, que essa conta, pessoal, ela é retificadora do ativo.
Beleza? Então as classificações são essa. Ah, Felipe, se eu ver o nome depreciação numa lista, não é depreciação acumulada, é despesa. E eu só tenho duas. Ou ela é despesa, ou ela é retificadora do ativo. Não tem outra, tá? Show de bola. Aí, Felipe, vamos supor que eu tenha lá um bem que ele vale 10 mil e a vida útil ela seja de 5 anos. Então, qual vai ser o valor da minha, tá certo? Eu vou calcular aqui, pessoal, uma depreciação mensal, né? Deixa eu colocar aqui uma depreciação mensal. Então, eu vou colocar o bem de 60 mil, tá certo? Então, a minha depreciação mensal vai ser igual a 60 mil, dividido pelo número de meses. 5 anos, multiplicando por 12 meses, isso corresponde a 60 meses. Então, eu vou dividir por 60 e aí eu vou calcular, né, e depreciar 1.000 por mês desse bem. Show de bola? Pronto. E aí, como é que eu faço a contabilização, Felipe? Claro, lá no meu ativo, pessoal, ó, lá no meu balanço, né, eu vou ter o meu ativo e aí eu vou ter o meu bem, com valor de 60 mil. O bem, ele continua intacto lá, com o valor de 60 mil, ele não muda. Mas na hora de fazer o lançamento, o que é que se faz, né? Então, eu vou colocar aqui duas contas. Despesa de depreciação e aqui depreciação acumulada, ok? E aí depois de um mês, ó, a despesa, pessoal, despesa é o quê? É consumo. Despesa é de natureza devedora. Essa despesa, ela tá aumentando ou diminuindo? Tá aumentando, porque eu tô, né, usando o bem. Ao usar o bem, eu estou consumindo o bem. Ao consumir o bem, eu estou tendo uma despesa. E ao eu ter uma despesa, eu aumento, né? Ou seja, quando você vai comer um lanche, você tem uma despesa, você recebe dinheiro ou paga? Não, Felipe, eu pago. Então você está tendo um consumo, né, de algo. Então a sua despesa aumentou. Quanto mais você usa a energia da sua casa, a sua despesa aumenta. Pronto. Quanto mais a empresa usa o bem, mais a despesa com depreciação aumenta. Se ela é de natureza devedora, nós vimos que ela vai debitar R$1.000, né? E a contrapartida é eu diminuir o bem. O bem é de natureza devedora. Então, Felipe, se eu diminuo o bem, eu vou creditar. Show de bola. Mas na contabilidade, convencionou-se que eu não vou baixar o bem, porque eu quero ter o controle disso. Eu quero saber, olha, quanto é que vale meu bem e quanto era a minha depreciação acumulada até o momento que eu decidi vender o bem ou utilizar de outra maneira. Então, eu vou creditar. Ó, conta retificadora, natureza credora. Se eu estou aumentando o saldo, eu vou creditar R$1.000, né? Isso seria o lançamento no livro Razão. No livro diário, eu debito, né, a despesa de depreciação. Show de bola? E credito a depreciação acumulada. Todas no valor de 1.000. Lembrando, né, que aqui há uma diminuição do ativo e aqui há uma diminuição do resultado, né, que indiretamente diminui o PL, ok? Vale lembrar, Felipe, mas despesa é conta do PL? Não, cuidado! Despesa não é conta do PL, despesa é conta de resultado. Só que eu calculo o resultado e o resultado depois vai para o patrimônio líquido. Logo, indiretamente, a despesa, se ela diminui o resultado e se o resultado vai para o patrimônio líquido, a despesa, ela diminui o patrimônio líquido indiretamente. E aí, por isso que eu coloquei assim. Show de bola! Então, Felipe, quer dizer que depois do primeiro mês de uso, ó, porque na data da compra, o valor é 60 mil. Não foi depreciado nada ainda, ele não usou, né, nem está disponível para uso. Aí, um mês usou, aí eu coloco menos, ó, depreciação acumulada. Aí ficaria menos 1.000 e eu teria um valor contábil líquido de
59 mil. Ah, Felipe, então quer dizer, depois de um mês o bem já não vale tanto isso. Aí depois o quê? Ia calculando, né? Segundo mês, terceiro mês, mas o foco não é esse, é só o lançamento, que seria esse ponto aqui, tá? Claro que quando criou-se a depreciação, pessoal, além disso que eu expliquei, existe um outro motivo, né? Seria que a empresa recuperasse o valor investido nesses bens para que ela pudesse reinvestir na compra de novos bens e manter os seus bens atualizados, né? Imagina uma empresa de veículo, compra veículos, utiliza 3 anos, os veículos estão mais velhos, ela quer comprar um novo, né? Então o que é que ocorre? Ao contabilizar isso no resultado como despesa, isso vai diminuir o lucro e ela vai pagar menos tributos sobre o lucro e ela pode pegar esse dinheiro e reinvestir na compra de novos bens. Existe toda essa explicação. Ah, Felipe, aí ao longo do tempo, ó, essa conta aqui ia se acumulando, né? Até porque despesa no final do resultado no final do exercício ela é encerrada. Olha a questãozinha pra gente. Vamos lá. Pessoal, segunda questão. A depreciação contábil impacta negativamente o resultado da empresa. Show de bola. Ó, aqui é uma despesa e despesa, pessoal, diminui o resultado. Show de bola. Aí ele diz, e tem como contrapartida, né? Aí muito aluno fica, Felipe, o que é contrapartida? É uma partida que eu vou jogar contra essa banca? Não, pessoal. Contrapartida seria o outro lançamento. Então, toda vez que você não tem débito e crédito, então eu debito uma conta, em contrapartida, a outra conta crédito. Eu credito uma conta, em contrapartida, a outra conta de débito. Então, contrapartida seria outra conta. Ah, Felipe, então, eu tive um débito numa despesa e a contrapartida foi na conta de depreciação acumulada que diminui o ativo. Show de bola. E ele me falou que a contrapartida foi no reconhecimento de um passivo. Falso. Item errado. Beleza? Show de bola? Pronto. Parabéns, Renata. Né? Dúvida do Rivelino. Ele perguntou, Felipe, depreciação somente para certos ativos? Sim. Né? Tem toda uma regra para eu depreciar um bem. Tem que ser um bem físico, com existência física, não há depreciação para ativos intangíveis. Tem que ser um bem para uso nas atividades operacionais. Se eu comprei um veículo para revender, isso não é para uso, então não posso depreciar. Eu só deprecio se eu for usar na empresa a máquina, o equipamento, o imóvel, o edifício e outros itens. A vida útil do bem tem que ser maior do que 1 ano. Se eu for usar por menos de 1 ano, também não há depreciação. Beleza? Show de bola? Pronto. Exatamente. Belezura. Olha aí. Tomando uma aguinha. Mas vamos lá, pessoal, que tem muita coisa ainda. Pessoal, despesa antecipada, né? Felipe, o que seria isso, tá? Muito cuidado, pessoal. Aqui é uma conta que você tem que tomar muito cuidado. Então, toda regra, toda despesa é uma despesa, né? Então eu tenho despesa de energia, de água, de aluguel, de salários, de depreciação e de outros itens, tá? Então quando você vê o nome despesa, você já pensa, opa, isso é conta de resultado. Mas muito cuidado porque despesa antecipada parece uma despesa, mas não é. Na verdade, despesa antecipada seria o pagamento antecipado de uma despesa que só vai ocorrer no futuro. Então, ao pagar de forma antecipada aquela despesa, a empresa tem o direito de receber no futuro, né? Então, imagine você ir no salão de beleza, quando você corta o cabelo, aquilo é uma despesa para você. E para o salão é uma receita. Mas vamos supor que você chega lá no salão e diz, olha, eu vou pagar aqui o corte do meu cabelo e venho cortar daqui a 1 semana. Show de bola, né? Aconteceu o fato gerador da despesa? Não, porque você não cortou o cabelo, ok? Mas você pagou o antecipado à empresa. Ah, então, na sua contabilidade, você, não a empresa, você, pessoa, você pagou antecipado. E ao pagar antecipado, surge para você um direito de no futuro ir lá e eles cortarem o seu cabelo e prestarem um serviço para você. Então, despesa antecipada, pessoal, é uma conta... Olha lá, despesa antecipada é uma conta do ativo, é um direito da empresa, né?
que quando for até 12 meses, olha lá, despesa antecipada, né? Até 12 meses da data do balanço, isso seria ativo circulante. Quando for acima de 12 meses da data do balanço, isso vai ser ativo não circulante, realizável a longo prazo. Show de bola? Então, o procedimento quando a empresa ela paga uma despesa antecipada, não ocorreu ainda o seu fato gerador. Então, na data, tá certo, do pagamento antecipado, olha lá, a empresa debita a despesa antecipada porque aumentou o seu direito, ó, ela agora aumentou, ela tem um direito de despesa antecipada, tá certo? Vamos supor aqui que ela pagou 12 mil por 12 meses, né? Ela pagou 12 mil para usar 12 meses o seguro, vamos supor, tá certo? Então, aqui é o livro diário, aqui é o livro razão. Aqui é o caixa e aqui é o saldo inicial. Então, observe, a empresa pagou antecipado 12 mil de um seguro. Então, ela tem um direito de, no futuro, usar o seguro. Opa, esse direito dela aumentou ou diminuiu? Ela não usou, ela aumentou. Se é um ativo e aumentou de saldo, nós vamos debitar. Ok. E aí, o que foi que aconteceu? Ela pagou essa despesa, tá certo? Show de bola. Ela pagou. Se ela pagou, ó, ela gastou dinheiro, saiu dinheiro do seu caixa. Se saiu dinheiro do seu caixa, o saldo de caixa diminui. Se diminui, nós vamos creditar a conta, né, caixa, no valor de 12 mil. Então, observe que aqui aumenta o ativo e aqui diminui o ativo, fato permutativo. Então, eu colocarei aqui, ó, 12 mil, lançamento 1. Claro que como o saldo de caixa não pode ficar credor, pessoal, ele tem um valor aqui inicial. E aí depois eu vou fazer mês a mês, né, mensal, a apropriação da despesa. Tá certo? E aí como é que eu vou fazer, Felipe, a apropriação, né? Olha, se eu paguei 12 mil para usar 12 meses, eu vou utilizar todo mês um pouquinho. Então, eu vou pegar 12 mil dividido por 12 meses. Isso daqui vai dar quanto? 1.000 por mês. Então, todo mês eu vou o quê? Eu vou usando. Aí, começou o mês, final do mês, eu usei um mês do seguro. Se o mês do seguro houve o consumo da despesa, despesa é de natureza devedora. Então, eu aumentei a minha despesa. Então, eu debito, né, a despesa, que agora é conta de resultado. Vamos supor que aqui era um seguro. Tá? Então, eu vou ter uma despesa de seguro no valor de 1.000, que isso diminui o patrimônio líquido. É uma despesa. E aí, aquele meu direito que eu tinha de usar 12 meses, ele diminuiu. Agora eu não tenho mais 12 meses a utilizar, eu só tenho 11, porque eu já usei um. Ah, Felipe, então a minha despesa antecipada vai diminuindo. Isso, aí eu credito. Ó, credito. Despesa antecipada, ó, no valor de 1.000, isso diminui o meu ativo, né? E aí eu contabilizo aqui uma despesa de seguro no valor de 1.000 e aqui no valor de 1.000, ficando um saldo a usar de 11.000. Aí isso, por exemplo, pessoal, foi no mês de março. Aí no mês de abril eu faço mais um mês,
no mês de maio eu faço mais um mês, até passar os 12 meses, e aquela minha despesa antecipada, zerar, que aí eu utilizei. Aí se quiser eu pago de novo. Show de bola? Vamos ver questão? Olha aí. Vamos lá. Questãozinha. Pessoal, determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos, que são 36 meses, tá? Ó, que são 36 meses. E pagou integralmente o prêmio de seguro à companhia seguradora no ato da contratação. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Auditor Fiscal Cefaz Alagoas 2020. Responde comigo, né? Para a empresa segurada, trata-se de um fato contábil permutativo, com efeitos patrimoniais imediatos em contas do ativo circulante e em contas do ativo realizável a longo prazo. E aí, certo ou errado? O que é que você acha? Então, responde enquanto eu respondo bem, que é a dúvida, tá certo, Deixa eu ver. O Gui Mendes perguntou, Felipe, me confundo sempre quando devo debitar ou creditar em contas de resultado, ou apenas ativo e passivo. Alguma para clarear essa dúvida, né? Gui, vamos lá. Primeiro ponto, tem que entender bem contas. Segundo ponto, tem que entender a questão do lançamento. Tem que entender quando aumenta e diminui. Se você pegar a questão de aumenta e diminui, né? E aí, claro, você tem que ver como eu fiz, depois tentar fazer. E resolver muitas questões e fazer muitos exemplos, né? Talvez, se você está com muita dificuldade, tirei 10, 15 dias, tira meia hora todo dia para rever todas as contas, todos os lançamentos que eu fiz, mas você tentando fazer sozinho o equilíbrio. E vale lembrar, se você não estudou tudo ainda, algumas contas ainda eu vou te explicar. Então você não esteja aí conseguindo, não é sinal que você não vai conseguir, porque você ainda vai estudar, tá certo? E o Marcelo pediu para fazer um resumo sobre baixa de ativos, né? Desculpa, Marcelo, mas hoje eu não vou ter como, tá? Nessa aula aqui a gente já tá bem no limite. A ideia é só 1 hora, ainda tem algumas questões a responder. Peço a sua compreensão nesse sentido. Então vamos lá, Felipe. O que foi que aconteceu, pessoal? O item tá certo, tá bom? O item tá certo. Eu não precisaria nem fazer o lançamento. Mas ele não me disse, ó, observe, ele não fala valor, né? Ele não vai falar valor na questão. Mas ele só falou o seguinte, que ele contratou um seguro para 36 meses e pagou todo o valor. Então eu vou ter uma despesa antecipada que eu vou chamar de seguros a vencer. Ok? Seguros a vencer. Só que eu tenho que 12 meses é ativo circulante e o restante vai ser realizável a longo prazo, que é de longo prazo. Então eu vou ter aqui, ó, seguros a vencer do ativo circulante referente a 12 meses, tá? Que seria curto prazo. E eu vou ter um débito. Isso daqui é um tipo de despesa antecipada, tá, pessoal? Seguros a vencer, que aumenta o ativo não circulante realizável a longo prazo, tá? Dos outros 24 meses. E aí, como houve pagamento, credita caixa, diminui o ativo circulante, que ele é de curto prazo. Felipe, o valor? Pessoal, não sei. Eu só sei que o valor total dos débitos tem que ser igual ao do crédito. Se fosse 36 mil, eu iria creditar 36 mil, iria debitar seguros a vencer 12 mil, de curto prazo e de longo prazo 24 mil para fechar, tá bom? Então, realmente há impacto nas contas do ativo circulante e nas contas do ativo não circulante, realizável a longo prazo. Como eu só tenho contas patrimoniais, isso é um fato permutativo. Beleza? Quarta questão. Olha aí. Felipe, a empresa segurada estará sujeita ao reconhecimento futuro de despesas, as quais serão apropriadas pro rata temporis de acordo com o regime de competência? Show de bola. Item certo, né? Então, ao longo do tempo, vai sendo feita a apropriação da despesa.
Show de bola? Então, gabarito também certo. Vamos lá. Pessoal, continuando. Salários, né? Então, o que é que ocorre, Felipe? Salários. Pessoal, o empregado é contratado. Isso é um ato contábil. Não é ainda um fato contábil, por isso que não é registrado na contabilidade. Ele só foi contratado, talvez assinou a carteira, mas ainda não começou a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, aí, opa, a empresa pode ter obrigações em relação àquele servidor, aquele empregado. Vale lembrar que convencionou-se que o pagamento é feito por mês. Então, eu não vou apropriar o salário do funcionário todo dia. Eu vou apropriar por mês, geralmente no final do mês. Então, ele trabalha do dia 1º do mês até o final do mês. No final do mês, eu aproprio a despesa de salários. Que se for paga no mesmo dia, eu já tiro o dinheiro do meu caixa. Se não for paga, vai surgir uma dívida. Show de bola? Então, vamos lá. Felipe, como é que fica a apropriação de salários? Ó, lembrando, Felipe, salários eu posso ter o quê? Pessoal, salários. Eu posso ter despesa de salários. Ou simplesmente salários. Que isso seria despesa, tá? Pessoal, prorata temporis é de acordo com o tempo, tá? Ó, prorata temporis, de acordo com o tempo. Show de bola? É uma palavra aí grega, né? Aqui eu posso ter a conta salários a pagar, que isso é um passivo. E eu posso ter também a conta adiantamento de salários. Tá? Que isso seria um ativo da empresa. Show de bola? Pronto. E aí, pessoal, vamos lá. Lembrando, pessoal, já estou quase no limite do meu tempo, né? Já, na verdade, já passou. Eu vou só fazer esse e as questões de compras, né? Aí a última questão que eu iria fazer não vai dar tempo hoje. Qualquer coisa, outro dia eu venho e a gente responde ela. Pronto. Ok, Felipe. Vamos lá. E aí o que é que ocorre? Apropriação de salários, tá? Eu posso ter o seguinte, apropriação de salários, né? Regra, né? Eu vou ter apropriação de salários não pagos. Então, quando falar apropriação, pessoal, o que quer dizer isso? Isso, Luiz Felipe. Foi mal, pessoal. Latim, né? Como o Luiz falou, beleza? Mas vamos lá. Pessoal, quando fala apropriação de salários, quer dizer que ocorreu o fato gerador da despesa. Então, houve o consumo, a empresa tem que registrar uma despesa. Então, se o saldo aumenta, eu vou debitar a despesa de salários ou simplesmente salários, tá? E aí, como não pagou, vai surgir uma dívida, por isso que credita salários a pagar, tá certo? Depois de um período, geralmente no 5º dia útil do mês seguinte, né? Aqui geralmente é no final do mês, 30, por exemplo, de abril de 20x0, que seria um ano, né? Aí depois, no dia 5 de maio de 20x0, ocorreu o pagamento do salário, tá? Então, como é que fica? Nós vamos pagar a dívida, ó. Deixa eu colocar aqui.
Então, vamos supor que eu tinha aqui, ó, eu tive uma despesa, né? Despesa de salários. Vamos supor que foi 1.500. Então, eu tive uma despesa e fiquei aqui com salários a pagar 1.500. Observe que o pagamento, o salário foi pago. Show de bola. Se o salário foi pago, pessoal, não vai mais existir a dívida. Então, eu vou debitar a conta salários a pagar. Então, debita salários a pagar no valor de 1.500, que isso diminui o passivo. Ok. Aqui aumenta o passivo. E aí nós vamos creditar, tá certo? O caixa ou bancos pelo pagamento. Show de bola? Aí eu debito aqui. E claro, eu tenho um caixa que ele tem um saldo inicial e eu creditei 1.500. Felipe, se ocorrer a apropriação de salários com pagamento, na verdade, pessoal, é só encurtar o caminho. Ao invés de eu creditar salários a pagar e depois pagar, eu já paguei. Então, se eu apropriei salário e paguei junto no mesmo dia, eu vou debitar a despesa de salários e vou creditar diretamente a conta caixa, tá? Lembrando que aqui diminui o resultado, diminui o PL, e aqui diminui o ativo. Show de bola? Tranquilidade. O que mais, né, que a gente pode ter? E aí, eu vou fazer aqui, depois a gente responde a questão. Felipe, se houver adiantamento, né? Pessoal, então vamos supor aqui que eu tenha, né, um adiantamento de salários. Ok? Isso lá dia 1º de abril de 20x0. O que seria isso? Pessoal, é a empresa pagar antecipado o empregado sem antes ter recebido o serviço. Olha, se ela pagou antecipado, saiu o dinheiro do seu caixa. Mas não ocorreu ainda o fato gerador da despesa, então eu não debito despesa. Eu vou debitar um direito de, no futuro, receber a prestação daquele serviço. É como se fosse uma despesa antecipada. Ele está pagando antecipadamente uma despesa que vai ocorrer no futuro. Só que nesse caso criou-se uma conta específica, que seria de adiantamento de salários. Ó, Felipe, então, se ele fez um adiantamento, vamos supor, no valor de 500, né? Como é que ficaria? Debita adiantamento de salários tá certo? No valor de 500. Isso aumenta o ativo e credita a caixa no valor de 500. Isso diminui o ativo. Tá bom? Então, eu vou criando aqui os razonetes. Ó, só para a gente ir. Adiantamento de salários, né, 500. E aqui eu tenho o meu caixa, saldo inicial e 500. Aí, no final do mês, eu tenho a apropriação, né? A apropriação de salários. Como é a apropriação? Conforme foi feito aqui, ó. Debita despesa, credita salários a pagar. Então, debita despesa de salários, que eu vou colocar só como salários. Vamos supor que é 1.500.
Isso diminui o PL. E credita salários a pagar. Isso aumenta o passivo, né? No valor de 1.500, tá? O correto é fazer dessa forma, tá? Lembrando que salários aqui é uma despesa. Isso daqui, pessoal, é lá no final do mês, dia 30 de abril de 20x0. Show de bola! Aqui seria a data do pagamento, que seria dia 5 de maio de 20x0. Show de bola. Então, ele colocaria aqui, ó, salários, despesa, e aqui ficaria salários a pagar, tá? 1.500, aqui é lançamento 1, aqui é lançamento 1, aqui é lançamento 2, aqui é lançamento 2, tá certo? Pessoal, lembrando que aqui eu desconsiderei a parte de retenção de INSS, né? Eu vi até que teve a pergunta do Anderson, mas não vai dar tempo a gente abordar isso. Basicamente, reter INSS, eu debitaria salários a pagar e creditaria INSS a recolher e ele pagaria menos. Mas eu não entrei nesse detalhe, é muito detalhe, né? Tô tentando focar nas questões que a gente trouxe. Show de bola! Agora, Felipe, eu tenho uma dívida de 1.500, mas eu já adiantei 500. Eu vou pagar 1.500 ou vou pagar a diferença? Eu vou pagar a diferença. Só que antes de eu pagar só os 1.000, eu faço a compensação do adiantamento. Ah, Felipe, como é que eu faço a compensação? Ó, simples. Eu credito 500 para encerrar esse valor e debito salários a pagar para ficar um valor de 1.000 a pagar. Então, lançamento 3 da compensação do adiantamento. Olha lá. Eu vou debitar salários a pagar no valor de 500, diminui o meu passivo e credita adiantamento de salários no valor de 500, diminui o nosso ativo. E aí, na data do pagamento, o lançamento ficaria que nem esse. Ó, debita salários a pagar, tá? E credita caixa, só que no valor de 1.000, que seria a diferença. Beleza? Aí colocaria aqui 1.000, ó, zerou, e aqui ficaria mais 1.000. Lançamento 4, né? Vou chamar aqui de lançamento 4. Show de bola? Aí vamos responder a questão. Lembrando que o lançamento 2 e 3, né, pode se fazer juntando. Ao invés de você fazer 2 lançamentos, você poderia debitar salários 1.500, aí você creditaria salários a pagar já de 1.000, que seria 1.500 menos 500, e creditaria adiantamento de salários de 500, ficaria um lançamento, né, com mais de 2 contas. Poderia, mas geralmente ele prefere que seja feito, quando eu digo prefere, as normas contábeis, que seja feito separado. Vamos para a questão. Ele diz, ó, uma entidade adiantou os salários de seus funcionários e o contador dessa empresa, tá certo? Olha lá. E o contador dessa empresa lançou os pagamentos na conta salários a pagar, débito, e na conta adiantamento de salários a crédito. Nessa situação, o procedimento contábil foi realizado da forma correta? Falso, né, pessoal? Se ele adiantou os salários aos seus funcionários, eu vou chamar essa conta, né, de adiantamento de salários, ou adiantamento a funcionários, ou adiantamento a empregados, e foi um débito, e não crédito. E o crédito é na conta caixa. Ok? Então, item errado. E para a gente finalizar com chave de ouro, né? Questões sobre compras de mercadorias. Aí eu trouxe 2 questões.
Tá certo? Então, pessoal, a empresa comprou mercadorias, né? Ela está recebendo bens, ela está aumentando o seu estoque. Então, compra de mercadorias, se tiver essa conta, tá, pessoal? Eu posso ter aqui, na verdade, as contas, tá? Estoque ou estoque de mercadorias ou simplesmente mercadorias. Não importa o nome da conta que vai registrar os bens da empresa, isso é o meu ativo, tá? E aí, claro, eu estou considerando aí que a empresa está comprando mercadorias para revender. Eu posso ter estoque de material de consumo, eu posso ter estoque, né, de matéria-prima para produzir, posso ter vários tipos de estoques, tá? Mas vamos focar aqui na compra de mercadorias para revenda, uma empresa comercial. E aí, quando a empresa ela compra mercadorias, pessoal, vamos lá. Exemplos, Felipe. Compra de mercadorias, tá? Vamos supor, sem tributos. Então, basicamente, se a empresa ela comprou a mercadoria olha lá, se a empresa comprou mercadoria sem tributo, vamos supor, se foi à vista, né? Então, eu vou debitar a conta mercadorias ou estoque de mercadorias ou mercadorias para revenda. Isso aumenta o meu ativo e credita a caixa, isso diminui o ativo. Se for a prazo, né? O que muda é que debita mercadorias, isso aumenta o ativo e vai creditar uma dívida que pode ser fornecedor ou duplicatas a pagar, que isso é passivo, tá bom? Agora, Felipe, vamos supor que eu tenha compra de mercadorias, né, para revenda com ICMS, que é um dos tributos sobre vendas. Então, se a empresa compra mercadorias para revenda, ela na compra recupera o ICMS. Então, esse ICMS não vai entrar no custo de aquisição do produto, eu tenho que retirar. Então, se eu vou recuperar, eu vou ter uma conta específica para isso. Então, eu vou debitar as mercadorias pelo valor líquido, ok? Que isso aumenta o meu ativo. Eu vou debitar ICMS a recuperar, né? Então, eu comprei a mercadoria por 100, tinha 20 de ICMS, eu vou colocar 80 na mercadoria e 20 no ICMS a recuperar, que é um direito da empresa. Que isso aumenta o ativo. E aí, se for à vista, credita caixa. Se for a prazo, credita fornecedores ou duplicatas a pagar pelo valor total, né? Pelo valor total passivo de 100. Tranquilidade? Então vamos lá, Felipe, como é que fica agora as questões? Olha aí. Sexta, na compra de mercadorias para revenda, uma empresa comercial, né, de uma empresa comercial, é debitada a conta ICMS a recuperar? Item certo ou errado? O que é que você acha, né? Vamos analisar. Pessoal, e aí ele diz, ó, a empresa comprou mercadorias de revenda para a empresa comercial. Regra, numa operação comercial há tributos. E o principal tributo sobre circulação de mercadoria é o ICMS. Logo, vai ter ICMS. Se vai ter ICMS,
e a mercadoria comprou para revenda, ou a empresa comprou para revenda, ela é contribuinte do ICMS. Se ela é contribuinte do ICMS, né, ela vai recuperar o ICMS na compra, logo o item está certo. Beleza? Show de bola? Olha aí. Então, item certo. É debitada a conta, ICMS a recuperar. Tá aqui o que a gente fez. E por último, tá? Na compra de mercadorias à vista, caso seja utilizado o sistema de inventário permanente, deverão ser lançados estoques de mercadorias e impostos a recolher a débito, em contrapartida de disponível a crédito. Pessoal, vamos lá. Compra de mercadorias à vista. Caso seja utilizado o inventário permanente, eu vou lançar estoque de mercadorias e ICMS a recolher a débito? Não, é ICMS a recuperar, pessoal. Eu faço ICMS a recolher na venda e não na compra. Ah, Felipe. Então, o item está errado, porque aqui seria ICMS a recuperar, né? E aí, claro, em contrapartida de disponível, é porque disponível, pessoal, seria caixa e equivalentes de caixa. Então, leva em consideração item de caixa, tá? Então, quando ele falar que paga à vista, você pode ver em uma questão ou a conta caixa, ou a conta disponível, ou a conta bancos, né? Ele pode trazer alternativa assim. Show de bola? Pessoal, já estou no limite do meu tempo. Eu vou responder a 8ª questão, só que eu vou ter que responder em 5 minutos, né? Então, não vou responder como eu queria, fazendo cada lançamento, jogando o saldo da conta. Eu vou ter que fazer um método turbo, né? Aí, se você olhar assim, meu Deus, Felipe, não entendi nada. Tem que voltar na teoria e lá eu explico cada parte e eu explico o método turbo, né? Alguns já vão entender de forma direta. É porque, infelizmente, eu não tenho tempo. Para eu detalhar uma questão dessa, eu precisaria pelo menos de 20 ou 30 minutos. E lembrando, para detalhar, para você entender, para você revisar os assuntos. Mas no dia da prova não dá tempo fazer detalhado. Você tem que fazer conforme nós vamos fazer agora. Vem comigo. Olha aí. Vamos lá. Questão avançada. Pessoal, como é que eu respondo questão desse tipo? Ele diz, as contas componentes do balanço patrimonial de uma empresa, em 30 de junho, apresentavam os seguintes saldos. Aí eu tenho um saldo aqui. As transações ocorreram durante o mês de junho de 2014. Eu tenho várias operações e ele pergunta, sabendo que o imobilizado não foi depreciado, após o registro das operações apresentadas, qual o valor total do ativo? Pronto. Eu vou então criar um razonete, né? Lembrando, aqui é método turbo, método Felipe, método mais rápido, né? Eu vou criar um razonete pro ativo. Quando eu debito, eu coloco aqui. Quando eu credito, eu coloco aqui. Vamos lá. Felipe, caixa equivalentes é ativo. Valores a receber de clientes, isso é ativo. Adiantamento de clientes, isso é passivo. Reserva de lucro é PL. Estoque é ativo. Fornecedores a pagar, passivo. Capital social, patrimônio líquido. Imobilizado, ativo. Então, eu vou ter que somar 230 mais 60 mais 110 mais 160. Tá bom? Então, bora lá. 230. Ok. Show de bola. Mais 60. Mais 110. Mais 160. Lembrando que nós estamos fazendo isso, né? Essa soma aqui vai dar 560 mil. Nós estamos fazendo isso, pessoal, porque ele quer de forma quantitativa, né? Se ele quer de forma quantitativa, tá? O que é que ocorre? Eu vou focar e verificar se alterou quantitativamente ou não. Beleza? Vamos lá. Primeiro lançamento, como é que fica? Olha aqui, pessoal. 6 de julho de 2014, a empresa pagou o valor de 80 mil para que um fornecedor lhe entregue mercadorias em julho de 2014. Ó, ele pagou o antecipado.
Ah, Felipe, se ele pagou antecipado, tá certo, pessoal? Ó, ele vai... Deixa eu colocar aqui em forma de razonete, né? Então, razonete pode confundir. Razonete era bom se fosse o detalhado. Pessoal, então ele pagou 80 mil para um fornecedor que lhe entregue mercadoria. Se ele pagou, ele creditou o caixa pelo pagamento, isso diminui o ativo, e surgiu o direito, né, em relação ao fornecedor, chamado de adiantamento a fornecedor, que isso é a conta do ativo. Se ele aumentou o ativo e diminuiu o ativo em 80 mil, eu não faço nada, porque isso não impactou quantitativamente o ativo. Item 2. A empresa vendeu a prazo 170 mil parte do seu estoque, o custo foi 90 e os tributos totalizaram 25 mil. Como é que faz? Pessoal, na venda, né, eu vou, né, ele disse que foi a prazo, então debita clientes, né, isso aumentou o ativo, e credita receita, que é conta de resultado, não impacta o ativo. Valor de quanto? De 170 mil. Então, isso aumentou o ativo em 170 mil, eu coloco aqui 170 mil. O custo, ele me diz que foi de 90 mil. Então, nós vamos debitar CMV, que é uma conta de despesa, diminui o PL, e credita estoque, que isso diminui o ativo, no valor de 90 mil, tá? Então, vai diminuir meu ativo em 90 mil, eu coloco aqui 90 mil. Depois, eu tenho os tributos. Os tributos, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, debita tributos sobre vendas, que é despesa, no valor de 25 mil, impacta o PL, e credita tributos a recolher. Que isso é uma obrigação, é passivo, então não altera o ativo. Item 3, 15 de julho, a empresa recebeu 60 mil de cliente para entrega futura de um produto. Pessoal, se ela recebeu, né, vou fazer aqui de forma simples. Debitou caixa, isso aumenta o ativo, e creditou o adiantamento de cliente para entregar no futuro a mercadoria, né? Então, isso aumenta o passivo. Passivo não impacta, ativo impacta no valor de 60 mil. Ok? Então, vou colocar aqui 60 mil. Depois, ele tem o seguinte: a empresa entregou as mercadorias que já havia efetuado o pagamento anteriormente, né? O custo das mercadorias entregues foi de 30 mil. Pessoal, se ela entregou mercadorias que o cliente já tinha sido pago, né? Então eu tinha um adiantamento. Adiantamento de clientes era um passivo, né? Aí claro que seria esse daqui, ó, o adiantamento de clientes, ok? Então eu vou, o lançamento vai ser só, deixa eu ver. Eu vou colocar esse lançamento aqui para não se perder, do dia 20 de julho, aqui, tá? Então, dia 20 de julho vai ser debita adiantamento de clientes, que é um passivo, diminui um passivo, e credita a receita, tá? Que aumenta o PL. No valor de quanto? De 100 mil, que foi o valor do adiantamento. Então, aqui não impactou o ativo. E o custo, tá? O custo foi de 30 mil. Então, debita CMV, que diminui o PL, e credita estoque, que diminui o ativo no valor de 30 mil. Tá bom? Então, aqui eu vou colocar 30 mil. Só desculpa pela pressa, tá bom? Compra à vista de um novo lote de estoque por 50 mil. Isso daqui não impacta o ativo, pessoal. Basicamente, debita estoque e credita caixa. Aumenta o ativo
e diminui o ativo. Ok? Então não faço nada. A empresa recebeu as mercadorias que foram pagas aos fornecedores no dia 6. Ó. Então ela recebeu a mercadoria, debita o estoque, mas ela já tinha pago. Então ela diminuiu o adiantamento a fornecedor. Ó. Diminuiu o meu ativo. Então, do mesmo jeito não impacta nada. E aqui ela diz que a empresa pagou os salários referente ao mês de julho de 2014 no valor de 25 mil. Pessoal, se é de julho e foi no dia 31 e ela pagou, é porque ela pagou no dia da apropriação. Então, debita despesa de salários. Ó, diminui o PL. E credita caixa pelo pagamento. Diminui o ativo no valor de 25 mil. Então, coloca aqui 25 mil, tá? Esses daqui já correspondem a isso daqui, né? Fazendo os cálculos aí, quanto é que vai ficar, Felipe? Eu vou pegar, pessoal, 560 mais 170 mais 60 menos 90 menos 30 menos 25, né? Isso daí vai dar 645 mil, gabarito letra B de bola. Tá certo? Show de bola? Então, chegamos à nossa resposta. Teria aqui o método detalhado, teria o método turbo, pessoal, mas não daria tempo. Eu fiz esse método, tá bom? E aí, deixa a sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado, né? Então, claro que esse é um concurso, né, que tem demorado e, aparecendo outras oportunidades, você estando bem, faça provas, porque não pode te desestimular. Então, físicos estaduais, físicos municipais, claro, que estejam alinhados com as matérias que você está estudando. Não desvie muito o foco, porque isso pode ser prejudicial, tá certo? Mas se prepare com a hora esse concurso vem, é um grande concurso, eu tive o prazer em trabalhar lá. Pessoal, alguma dúvida, né? Agradeço aí a audiência de todos vocês, peço desculpas pelo no final eu ter corrido, só me deram 1 hora, já tomei meia hora do tempo, né? Peço desculpas ao operador que está nos acompanhando, mas espero ter colaborado com a nossa humilde, né? O nosso humilde conhecimento aqui nessa aula, tá? Que, claro, eu não detalhei tanto, mas tentei fazer um resuminho e fazer muitas questões para você ver como isso pode ser cobrado em prova. Lembrando, nessa última questão, você, em tese, tem que saber os impactos nos itens dos lançamentos. Não tem lógica você fazer os lançamentos em si, como eu fiz. Foi só para você lembrar, tá bom? Show de bola? Fechou, Felipe! É isso aí, Felipe, show de bola! Pessoal, gratidão, muito obrigado, Renata, Naira, Rivelino, Cristiane, o Rivelino de novo. É isso aí, pessoal. Então, concluímos a nossa aula. Em breve nos encontramos por aqui na telinha do Gran. Sucesso! Que Deus abençoe você, seus estudos e sua família. Tudo de bom, um forte abraço e até a próxima.